Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 96. Hoje nós vamos meditar os capítulos 19, 20 e 21 do primeiro livro de Samuel. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é o dia de número 96. Como o padre disse antes da oração, nós vamos meditar primeiro livro de Samuel, capítulos 19, 20 e 21. Naturalmente, nós não conseguimos guardar todos os detalhes, mas existe uma linha histórica que precisa estar claro na nossa mente. As informações principais nós precisamos ter muita clareza. E aí nós lembramos que lá no começo da Sagrada Escritura nós temos a história da criação, depois nós temos Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, que também foi conhecido como Israel. O povo fica escravo no Egito, o libertador do Egito é Moisés. Moisés, ele tinha outro sacerdote que estava próximo dele, que era Araão, era como se fosse a voz de Moisés. Tradutor de Moisés, aquele que encorajava Moisés. Porém, quando o povo estava próximo da Terra Santa, Moisés, ele não entra na Terra Santa, um daqueles que também eram próximos de Moisés, que antes tinha servido, como se fosse como um espião, para ver aquilo que eles encontrariam na Terra Santa. Foi aquele que entrou na Terra Santa, organizou as terras, organizou a herança das 12 tribos de Israel. Depois, quando ele morreu, veio um período de crise, e aí nós temos o período dos juízes. Pessoas falam no comentário, padre, mas esse período dos juízes foi um período violento? Foi um período de muitos erros, sem dúvida nenhuma. Então aqui nós temos a história da salvação, até nós chegarmos à vinda de Jesus. E aí quando morrem os juízes, cada vez mais vai ficando claro que o povo queria, que o povo via a necessidade de ter um rei. E aí nós temos o primeiro e o segundo livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, e aqui nós já estamos no livro que nós estamos meditando agora. Nós temos ali Eli e Samuel. Eli como grande profeta, Samuel que era aquele que era também um profeta e de certa forma considerado um juiz. Eles não teriam sucessores vindo do sangue deles porque tiveram filhos corruptos, que conheciam a Deus, mas que viviam de forma, moralmente falando, deprimente. E aí nós temos o primeiro rei é Saul. E aqui no dia de hoje, na verdade nós começamos desde ontem, nós vamos vendo que Saul cada vez mais vai tendo ciúmes de Davi. E entra uma pessoa aqui no meio dos dois que ela é extremamente estratégica e interessante, entra Jonatas. Quem foi Jonatas? Saul, ele teve Jonatas como filho, mas o coração, o amor de Jonas não estava principalmente para o seu pai, estava com Davi. Existem vídeos na internet, e pesquisando, preparando o vídeo de hoje, vídeos na internet que diz assim: Davi era um rei homossexual, ele tinha um caso com outro homem, com outra pessoa. Não precisa nem assistir o vídeo para saber o que está dizendo de Jonatas. Veja, nós estamos aqui diante de um conflito. E quando nós temos um conflito, qual que é o conflito? Jonas está no meio de um conflito. Qual que é o conflito? O conflito é Saul, que é o seu pai, que queria matar Davi, que seria o sucessor do seu pai. Então, quando nós estamos diante de um conflito, uma pessoa que tem fé, uma pessoa que tem coragem, uma pessoa que ela tem clareza daquilo que é certo, ela vai tomar um lado. E aí aquilo que Jonas fez foi tomar um lado daquele que ele pensava que era verdade. Então nós vamos ver cada vez mais acentuando o conflito entre Saul e Davi. E aquele que vai ficar no meio desse conflito
é Jonas. Isso fica mais claro, principalmente hoje nos capítulos 19 e 20. E aí no capítulo 21 nós vemos um sacerdote, o nome dele é Aquimeleque, que estava ajudando, servindo o rei Davi e aqueles que estavam próximos de Davi. Então vamos lá, capítulo 19. Capítulo 19, o padre ontem já falou um pouco sobre esse capítulo 19, que é um capítulo que de certa forma causa até uma revolta em cada um de nós. Saul, ele tinha o firme desejo, ele tinha o firme propósito de matar Davi. Então Saul, ele queria matar o rei Davi. Davi, ele já tinha voltado a combater os filisteus, algo que vai acontecer inúmeras vezes, vai continuar até no segundo livro de Samuel. Saul era o rei, mas uma pessoa que liderava o exército daquele período de Saul, que era Davi. Ele tinha vários combates, e um desses combates, um dos principais combates, era contra os filisteus. Então Saul estava combatendo contra os filisteus, e aí Davi estava combatendo contra os filisteus, e nós vemos que Saul, ele vai procurar cada vez mais combater e atacar o rei Davi. Uma vez, quando foi ungido Davi como rei, a escritura diz que Saul, ele perdeu o espírito, como se fosse o espírito de Deus, o espírito de rei. Então, de vez em quando, ele entrava como se fosse um transe, entrava em um grande conflito, entrava em uma angústia muito grande, que era como se ele se transtornasse, se tornasse outra pessoa. E um destes transtornos que o rei Saul teve, ele se encontrou com Davi e tentou matá-lo, tentou apunhalá-lo. Aqui nós já vimos, é pelo menos a segunda vez que Saul tenta matar o rei Davi. E aí Davi, de forma miraculosa, uma grande graça de Deus, ele escapa da morte e ele tenta fugir. Mas quando ele estava na casa, aquela que iria ajudar ele a fugir foi a filha de Saul, que era uma das esposas de Davi, que era Micol. Então Micol ajuda Davi a sair pela casa, pela janela, e de repente ele escapa. Então isso daqui foi, podemos dizer assim, uma grande aventura, um dos grandes sinais que Deus estava do lado do rei Davi. Então, inúmeras vezes, Davi, ele foge da morte que era praticamente um dos maiores desejos de Saul, que era o rei naquela época. E aí nós vimos que em um determinado momento havia o profeta Samuel, que estava em uma gruta, estava em uma cela, com Davi. E de repente Saul se aproxima dele. E quando Saul estava se aproximando dele, um dos servos de Saul, é como se ele entrasse em transe. E aí depois outro servo também entra em transe. Nós não temos muitos detalhes o que isso significa. E aí o próprio Davi, que estava indo ao encontro do rei Davi, que estava também com Samuel, de repente ele também entra em transe. E naquela gruta, naquele local, ele aparece nu. E aí, aquela noite toda, ele aparece nu. O que nós podemos tirar disso? Imagino que os padres da igreja, os grandes teólogos, até alguns biblistas, os grandes biblistas, tentam analisar com cuidado os detalhes, tentando compreender o que cada texto quer dizer, e até vale muito isso. Mas o principal, que nós devemos ter clareza e ver, aqui nós estamos diante de um período de transição de reinado. Já havia sido ungido por Deus, o rei Davi, mas ainda estava exercendo o reinado Saul. E aquela maldade que estava no coração dele, todas as vezes que ele tinha uma oportunidade, ele tentava matar o rei, ou tentava matar Davi, que naquele período era um servo dele. Então aqui no capítulo 19, Davi, de diferentes formas, escapa da morte, que era algo que estava muito próximo dele, que era um dos maiores desejos de Saul. O que acontece no capítulo 19? O rei Davi, ou Davi, que era um dos servos, que era o chefe do exército de Saul, escapa da morte. Capítulo 20, eu chamaria o capítulo 20 de pacto de amizade entre Davi e Jonatas. Esse não é o primeiro pacto de amizade entre eles. O rei Davi, ele era muito amigo de Jonas, e ele escapou, tentou fugir de diferentes formas, mas Jonas continuava sendo filho de Saul. O rei, oficialmente, para as pessoas, ainda era Saul. E um dia Saul estava com seu filho Jonas, e de repente Saul, ele abriu o coração
e confessou para o seu filho que ele realmente desejava matar o rei, ou desejava matar Davi. Então Saul, ele abriu o coração para o filho, para Jonas, e falou que ele desejava matar Davi. E Davi, de várias formas, tentou convencer o pai que aquilo não era a melhor forma dele agir, que ele não deveria fazer aquilo. E é interessante, quanto mais ele falava, mais ele argumentava, parece que mais aumentava o desejo do pai de Saul de matar Davi. E aí chegou um momento, ele percebeu que em vez de falar, de defender, de argumentar, ele precisava criar um meio muito prático de ajudar Davi a escapar do pai. E aí ele disse assim, na verdade isso foi um pedido de Davi, Jonatas, ele diz assim ao pai, querido pai, Davi, ele tem um desejo. Ele gostaria de celebrar as festas da colheita, as festas que eles chamavam também de Pentecostes. Ele gostaria de celebrar na cidade de Belém. Ele gostaria de celebrar no local que ele cresceu, no local que ele tem os seus amigos, os seus familiares. E aí, o rei Saul, ele já deve ter pensado assim, sim, eu permito que ele celebre as festas em Belém. Porque ele dizendo sim, ele sabia onde que Davi estaria, onde que ele podia matar Davi. Mas aquilo era um plano, aquilo de certa forma era uma jogada para Davi conseguir escapar. Então Davi, ele fugiria para o campo, mas ele pediu que através de Jonas fosse informado que ele estava em Belém. Então, de repente o rei Davi, o rei Saul permite que ele vá a Belém, mas na verdade ele estava fugindo para o campo. Na verdade ele estava fugindo daquilo que seria a sua morte. E aí, de repente, quando ele consegue ir para o campo, Jonatas se aproxima dele, aqui um local mais seguro, Jonas já consegue, juntamente com ele, renovar o pacto de amizade, de fidelidade que havia entre os dois. Então vocês veem, existe um conflito entre o rei atual, que é Saul, e aquele que seria o rei depois, que é Davi. E aqui no meio nós temos uma personagem, que era um guerreiro, uma pessoa forte, que, quem sabe, se alguém quiser avaliar, quiser meditar, quiser fazer uma reflexão sobre ele, se ele está sendo correto ou não, eu acho que vale muito a pena. Nós podemos pesquisar, imagino quantas teses que já foi escrita sobre Jonas, o filho do rei Saul e o amigo, o companheiro fiel de Davi. Então Jonas foi uma personagem aqui que é muito interessante. Talvez vocês conheçam alguém com o nome de Jonas. E aí Jonas, no campo, ele se encontra com Davi, e aí eles renovam um pacto de amizade. Depois de um tempo, Davi ele resolve caminhar, e quando Davi ele caminha, ele sai daquele local, ele estava caminhando, e aí de repente ele encontra um sacerdote, encontra uma pessoa que estava servindo a Deus. O nome dele era Aquimeleque. Aquimeleque. Padre, de vez em quando aparecem alguns nomes aí que nós temos dificuldades de compreender, mas eu preciso memorizar esses nomes. Ao menos nós precisamos ter clareza de quem foi aquele personagem, de quem foi aquela pessoa, e quando nós ouvimos aquele nome, nós precisamos aprender a localizá-lo na história. Então aqui nós temos Aquimeleque. Aquimeleque era um sacerdote, ele não estava servindo a Deus naquele dia, e de repente Davi se encontra com ele, e Davi diz que ele tinha fome, que ele precisava comer, ele estava pedindo pão. Aquimeleque, ele tinha apenas o pão consagrado, não a Eucaristia, naturalmente. Ele tinha apenas o pão consagrado, o pão que seria entregue a Deus. Então Aquimeleque, com toda a piedade, com todo o amor, uma pessoa compassiva, ele diz assim: as pessoas que estão com você, os seus amigos, aqueles que caminham com você, eles estão sem ter tido relação com mulher nos últimos dias, nos últimos momentos. Isso daqui era algo que eles consideravam como se fosse uma tradição, uma lei de pureza. E aí Davi, ele jura e ele diz assim, sim, eles estão sem contato com nenhuma mulher, eles estão vivendo a pureza. Então, Aquimeleque, que era rei, ele pega os pães que eram oferecidos a Deus e ele oferece aqueles pães a Davi e aos seus amigos. Então aqui nós vamos ver como que a providência de Deus ela vai agindo na vida daqueles que são seus escolhidos.
Perdão do exemplo que eu vou dar agora, é o que vem na minha cabeça. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era criança, acho que até hoje existe, parece que existia aquele desenho animado chamado Tom e Jerry, né? Existia o Tom e Jerry, que era o gato e o rato. E aí nós víamos que o rato escapava e o gato totalmente atrás dele, parecia uma luta que não tinha fim. Então, claro que aqui nós não estamos chamando de um de gato e um de rato, mas aqui metade do livro de Samuel é isso. Se você, de repente, alguém vai perguntar para você, o que você lembra da Bíblia? Você fala assim, o que eu lembro é do livro de Samuel. Segunda metade do livro de Samuel, um padre que eu conheço pela internet, ele disse que a segunda metade do livro de Samuel pode ser memorizada através do desenho Tom e Jerry. E aí o pessoal vai falar, esse padre aqui é maluco, vamos falar para o bispo que ele vai ser excomungado. Então, esse exemplo, se não te ajudar, não memoriza. E não vai dizer que a Bíblia é Tom e Jerry, não é isso. Mas a metade do primeiro livro de Samuel é isso que é narrado. Nós temos aqui Saul e Davi. Saul perseguindo Davi e Deus enviando instrumentos humanos para ajudar Davi a salvar-se, a escapar dessa perseguição. Quem que foi um instrumento? Um instrumento foi... E aqui é um grande milagre de Deus, foi Jonas, que era o filho do próprio Saul. Outro instrumento, Aquimeleque, que era sacerdote, que depois ele não teve medo de oferecer aquilo que era consagrado a Deus para Davi e os seus companheiros, para que eles tivessem alimento, pudessem se fortalecer e pudessem continuar a caminhada deles. Então aqui nós vamos percebendo alguém perseguindo, alguém sendo perseguido e Deus dando os instrumentos para esse que era perseguido conseguir escapar. Amanhã nós vamos ver algo muito triste. Saul ficou sabendo que Aquimeleque havia ajudado Davi. Então Aquimeleque ele paga um preço muito caro por isso. Não só ele, como outros sacerdotes. Ao todo, 85 sacerdotes foram exterminados. Esse é o assunto de amanhã, tema de amanhã. E vamos continuar firmes. A história da salvação ela é linda. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais amamos. Por quê? Porque vemos o palco, vemos a história sendo preparada e cada vez mais necessitada da presença de Jesus, da presença de Deus se fazendo homem. Irmão e irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Continue conosco, nos ajude, rezando, apoiando o nosso trabalho de evangelização. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.